Oi, gente, hoje eu vim aqui demonstrar um movimento que acontece quando os pais se separam e não conseguem, de alguma forma, assumir o lugar deles de pais do filho e ficam numa disputa, numa briga. Então vamos supor que tem um papai e uma mamãe aqui, certo? Papai e uma mamãe. E eles tiveram um filho, certo? Aí o que vai acontecer? Esse papai e mamãe se separaram, só que assim, eles começaram a brigar. Então, ó, eles se afastam. E o que acontece com esse filho? Ele fica entre o pai e a mãe. Muitas vezes não sabendo se ele olha para o pai ou se ele olha para a mãe. Certo? Nessa dinâmica aqui de ter que escolher entre o pai e a mãe. Quando isso acontece, o que acontece? Quando esse filho tenta ir para a vida, tenta fazer esse movimento de ir para a vida, ou acontece o movimento dele se colocar aqui do lado da mãe, ou ele pode fazer um movimento de se colocar aqui do lado do pai. Quando esses pais aqui fazem esse movimento de disputa desse filho, ele não consegue escolher para onde que ele vai e fica nesse movimento de elástico invisível, fazendo com que esse filho não consiga ir para a vida. Quando os pais estão juntos e assumem o lugar deles de cuidadores dessa vida, quanto mais eles assumem esse lugar de cuidadores da vida, mais o filho consegue ir para a vida dele. Quando os pais estão no lugar de pais, o filho consegue caminhar e ir além. Se os pais se separam, muitas vezes esse filho se sente responsável por um desses pais e volta para cá, para o campo dos pais. Então, o melhor para os filhos é sempre que os pais estejam bem, independentemente se separou ou não, mas que continuem ocupando aqui o lugar de pais para que ele possa ir para a vida. Se não, na vida adulta, o que vai acontecer? Vamos supor que esse moço foi para a vida adulta e começou a se relacionar com uma pessoa. E pode ser que ele reproduza o movimento sistêmico que estava lá atrás e pode ser que ele comece a ficar na dúvida entre duas mulheres, para quem ele tem que escolher. Aí a mesma coisa, ele vai se colocar entre as duas mulheres para ter que escolher entre uma ou outra. Para quê? Para ele sentir a mesma coisa que ele sentia quando era na infância, ou até mesmo para ele fazer um movimento de voltar lá para o campo dos pais, entende? Porque daí quando essas duas mulheres resolvem sair, né, da vida, se afastar dele, porque ninguém não quer ser a escolhida. Então, o que vai acontecer? Tá vendo? Esse menino vai conseguir voltar lá pro campo do papai e da mamãe dele, para que ele olhe para essa relação. Então, quando eu falo que o que a gente não resolve volta, é isso. Só que nesse caso aqui, o que precisava acontecer? Era esses pais ocuparem o lugar deles de pais, dando força para esse filho, para que esse filho pudesse ir para a vida. Quando esses pais ficarem na disputa desse filho, esse filho vai ficar entre os pais e não vai conseguir. Esse movimento acontece não só na separação, mas esse movimento também pode acontecer, por exemplo, se esse filho toma partido de um pai e de uma mãe e quer proteger, por exemplo, a mãe.
Então ele vai aqui ficar do lado da mãe, né? E vai afastar o pai. Entende? Isso também pode acontecer. Ou ao contrário, quando o filho toma partido do pai, aí ele vai ficar aqui do lado do pai e vai afastar a mãe dele. Então, o melhor é que esse filho consiga ocupar o lugar dele de filho para que os pais ocupem o lugar deles de pais e permitam que esse filho siga adiante para a vida dele, para que ele possa encontrar uma parceira e construir uma vida com essa parceira.